Ouça agora na RCI, programa Entre Livros. Entrevistas com autores, organizadores e especialistas em livros, com foco no conteúdo da obra. Apresentação, Rosimeire Salles. Olá, ouvinte da RCI, programa Entre Livros, sempre trazendo aqui uma novidade. Hoje a gente vai estar abordando uma obra cujo título é Estado Vibracional, em busca dos correlatos neurofisiológicos. Nós estamos também nas redes sociais, então quem está acompanhando tem a oportunidade aí de ver a capa. Este livro foi publicado pela autora Ruth Pinheiro. A Ruth já esteve aqui conosco no primeiro programa Entre Livros, onde a gente falou sobre o livro Nísia Floresta, então ela já é autora de uma outra obra. Então é com muita satisfação que a gente traz aqui. Ruth, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Você sabe que a gente, essa semana, está comemorando a criação da Escola do Livro na Câmara Brasileira do Livro, que foi no dia 1º de dezembro de 1989. A gente sempre traz aqui as datas comemorativas relativas ao livro, né? Então, a gente está aí comemorando aí a criação dessa escola. Ruth, a gente então quer saber... nós vamos apresentar a Ruth, né, gente? Desculpa aí, vai. Olha, a Ruth ela é graduada em Ciências Biológicas, ela é especialista em Neurociências e ela é mestre em Psicobiologia. A Ruth também é pesquisadora da Conscienciologia, então nós vamos estar abordando aqui alguns termos conscienciológicos, né? Então, primeiramente, Ruth, eu queria que você falasse para a gente o título do seu livro, o que é o estado vibracional? Ótimo, vamos falar do estado vibracional, é uma satisfação muito grande estar aqui no programa, Entre Livros com a Rose, com todos os ouvintes e quem nos acompanha também pelas mídias, e vamos procurar entender o que é o estado vibracional. Foi esse o objetivo desse livro, né? Trazer um pouco mais de informações sobre essa técnica proposta pelo professor Valdo Vieira, que é o propositor também da Conscienciologia e Projeciologia, e que ele traz uma metodologia simples de nós trabalharmos as nossas energias de maneira a intensificar, até dar uma sensação de que estamos com o corpo todo vibrando, ao que ele denominou de estado vibracional. Então, o estado vibracional é a dinamização máxima das nossas bioenergias, ou seja, as nossas energias vitais, a energia que vitaliza e que existe difusa no universo, e que todos nós temos, mesmo sem nos darmos conta. E o interessante, Rose, é que essa sensação de vibração, ela é muitas vezes percebida por muita gente, mas as pessoas não sabem denominar. Já ocorreu de conversando com alguém sobre o estado vibracional, a pessoa chegar a dizer: eu pensei que todo mundo sentia isso, não sabia que tinha um nome. Então, o objetivo é a gente estudar esse estado vibracional e, como o nome do título do livro traz, em busca dos correlatos neurofisiológicos, é procurar observar se essa sensação que nós sentimos quando estamos fazendo, né, aplicando a técnica e sentindo o estado vibracional, se ela gera alguma repercussão na nossa fisiologia, mais especificamente na neurofisiologia, ou seja, no nosso cérebro. Se ela tem alguma assinatura neural específica de quando essa sensação de vibração intensa está ocorrendo. Então, é mais ou menos isso aqui que a gente vai tentando decifrar aqui na pesquisa que está exposta no livro Estado Vibracional. Sabe, Ruth, a gente já trouxe um outro autor que também publicou um livro com o título Estado Vibracional, onde ele ensina como fazer o estado vibracional, quais são as técnicas, as sensações. O seu trabalho ele é muito mais profundo, né? Você fez um estudo, vamos dizer assim, a partir de experimentações, com tecnologia, com aparelhagem. Aí eu queria que você contasse um pouquinho assim do escopo da sua pesquisa para você construir essa obra.
Tá. Essa pesquisa ela foi desenhada num projeto que eu participei de mestrado, e a gente procurou utilizar o eletroencefalograma, a eletroencefalografia, onde se coloca eletrodos no couro cabeludo, né, no scalp, e os sinais do cérebro eles são enviados para o computador, tem um amplificador, né, o aparelho eletroencefalógrafo é um amplificador dessas ondas cerebrais, e passa para um computador onde a gente vai analisar os padrões de ondas cerebrais, e a gente analisa nos diversos estados que a pessoa está. Então, nós trabalhamos observando num experimento de 45 minutos, a pessoa ficava 15 minutos em repouso sem fazer nada, e no outro ela ficava meia hora tentando fazer o estado vibracional, tentando, pela vontade, instalar o estado vibracional. Porque essa é uma técnica que é bom frisar que ela não precisa de nenhum subterfúgio, ela não precisa de nenhum recurso extra. Ela pode ser instalada, ou seja, você pode fazer o estado vibracional e perceber essa sensação a partir da sua vontade e de treino. Então, nós trabalhamos com a pesquisa com um grupo de pessoas bastante experientes e com um grupo de pessoas que nunca tinham ouvido falar no estado vibracional, para quem nós ensinamos. E, através da eletroencefalografia, tentamos ver essa sensação, enquanto a pessoa está sentindo a sensação de vibração energética a nível de ondas cerebrais, se observa, se detecta algum padrão específico. Para a gente compreender isso, a gente foi buscar padrões já referenciados na literatura científica, acadêmica. Então, nós comparamos, vocês também encontram no livro, com a meditação. Porque a meditação, ela usa técnicas atencionais, ou seja, eu preciso manter a minha atenção concentrada num determinado foco, seja ele a respiração ou outra técnica meditativa utilizada. E o estado vibracional, ele também requer atenção. Por quê? Como o colega explicou no outro livro, ele ensina, ensina como fazer. E para a gente fazer o estado vibracional, a gente precisa voltar nossa atenção para a mobilização das nossas energias. Então, a gente vai complementando aí os conhecimentos através dos livros. Então, aí, no caso, vou voltando assim na questão da meditação. Na meditação, a pessoa foca a atenção num ponto, né? Tá. Há uma diferença em termos cerebrais de um padrão meditativo e de um padrão no estado vibracional, porque o estado vibracional ele é ativo, né? Você está mandando um comando que não é para movimentação física, mas você está emitindo um comando, né? Existe alguma diferença nisso ou não? Olha, ele é um comando ativo, é como eu falei, ele é instalado pela vontade. Então, na hora que a pessoa tem a vontade, ela vai mobilizar através do comando mental essa movimentação de energia. Tá, mas aí como é que se ela está dando o comando mental, como é que eu vou detectar que ela está ou não no estado vibracional? Então, no desenho experimental, ou seja, no desenho da pesquisa, nós inserimos alguns marcadores que a gente chama de marcadores musculares, que são esses, nas ondas, a gente pode observar aqui essas duas contrações, e que sinalizava o início, quando a pessoa começava a sentir o estado vibracional, e essas 3 contrações, quando a pessoa parava de sentir o estado vibracional. Então, como é? Colocávamos eletrodos no antebraço para verificar a eletromiografia também, que a gente pode perceber da contração muscular, para que a pessoa mexesse o mínimo possível, para não dar interferência ou ruído no sinal captado pelo EEG. Então, nós orientamos a pessoa,
caso você sinta que começou a instalar o estado vibracional, você aperta a mão 2 vezes, que isso vai ficar registrado. Quando você para de sentir o estado vibracional, você aperta 3 vezes, que aí com isso eu tenho uma demarcação de um período onde eu sei que ali a pessoa estava percebendo o estado vibracional. E eu vou procurar se existe algum padrão nas ondas cerebrais dentro desse recorte do traçado do EEG. Então, o trabalho, vamos dizer, em linhas gerais, é isso, é procurar identificar padrões. Padrões é o que a gente chama de correlato. Então, por exemplo, na eletroencefalografia, você procura encontrar correlatos eletroencefalográficos. Já é muito conhecido na meditação, por exemplo, alguns padrões cerebrais. Meditadores experientes podem conseguir padrões de ondas gama diferentes de meditadores iniciantes. Ou antigamente, até quando a gente brincava, né? A gente dizia, a pessoa está em alfa. Então, alfa é um padrão de ondas que é próprio do relaxamento, muito comum quando a pessoa está meditando. Então, você tem determinados padrões já mapeados na literatura. E o que nós estamos buscando é se nesse estado onde a pessoa está percebendo essa sensação do estado vibracional, também existiria algum tipo de padrão nas ondas cerebrais. Então, vocês usaram 2 aparelhos, o eletroencefalograma e o Miograma? miograma. Não, na verdade, o aparelho é um só. O próprio eletroencefalograma, ele tem entradas para a parte de eletromiografia, tem entradas também para a parte de eletrocardiograma. Então, você pode captar vários sinais no mesmo equipamento, dependendo do tipo do equipamento. Então, você pode observar também, por exemplo, colocando eletrodos nessa região próxima dos olhos, em pesquisas de sonhos, de sonho lúcido, é muito comum a gente observar isso. Então, você pode observar o movimento ocular através de eletrodos colocados próximos dos olhos. Existem algumas faixas que você coloca para verificar a temperatura não, desculpe, a respiração. Então, dependendo do tipo do equipamento, você pode ter uma gama de variedades de medições no mesmo equipamento. Então, tem pesquisas que elas colhem todos esses dados dependendo da necessidade, da especificidade de informações que ela necessita. Agora, você, na sua introdução, você traz um pouco, né, dessa questão da neurociências, aí da meditação, mas você também fala da questão dos mecanismos da atenção. Os mecanismos da atenção significa o quê? Se a pessoa ela tem a capacidade de fixar a atenção, se ela fica em devaneio, o que são esses mecanismos de atenção? Isso é um estudo já da própria neurociência, da psicologia, de tudo, que a gente tem os estados de consciência, né? Então, você tem várias, você pode estar desperto ou adormecido. Então, quando você está acordado, você tem gradações do seu nível de atenção. Você pode estar com a atenção focada, você pode estar no devaneio, você pode estar sonhando de olhos abertos. Então, esses estados, a atenção em si, ela é um atributo de todas as pessoas, um atributo das consciências, né? Então, isso você analisa os graus. Quando a gente vai adormecendo, o nosso nível de atenção externo ele vai diminuindo. Então, por exemplo, o simples ato de eu fechar os olhos, eu já altero um padrão de ondas, já aumenta a quantidade de ondas alfa a nível cerebral pelo ato de fechar os olhos, porque eu cortei o estímulo visual. Então, a atenção é um leque muito grande que dá para se estudar. Então, o que é que a gente trabalha? Por que a gente falou do mecanismo atencional? Porque tanto a meditação como o estado vibracional, ele vai usar
esse processo atencional, a capacidade de concentração das pessoas num determinado objetivo, numa âncora, que se chama. Então, na meditação, por exemplo, tem alguns tipos de meditação que você usa a âncora atencional como a respiração. Então, você só vai prestar atenção no movimento da respiração, na entrada e saída do ar. E aí a gente transpõe essa metodologia para a atenção às bioenergias. Quando o colega explicou a metodologia do estado vibracional, que é proposta pelo professor Valdo Vieira, ele traz essa tecnologia do estado vibracional, essa técnica, de uma maneira simples, prática, didática, que qualquer pessoa pode conseguir pela vontade decidida. Então, você concentra a sua atenção nas suas energias, mesmo que não perceba a energia, as nossas energias, elas atendem à nossa vontade, ao nosso comando mental. Então, você concentra as energias como se elas estivessem na cabeça, nessa região da cabeça. E aí você vai, pela vontade, dando o comando mental dessa energia aí descendo até os pés e voltando até a cabeça, no que nós chamamos de circuito fechado de energias. Para você manter o foco nesse movimento de energias, você precisa, como eu falei, da atenção focada. Se você começa a fazer essa movimentação de energias e dispersa, daqui a pouco está pensando na conta que tem que pagar, no vizinho, nisso ou naquilo, já foi. Então, enquanto a pessoa não tem o traquejo, enquanto ela não tem a experiência, ela não está com o estado vibracional dominado, ela precisa fazer essa movimentação energética, aí vai acelerando aos poucos, até que chega um ponto de aceleração que você sente, parece que você está todo formigando, ou está vibrando, ou tem um dínamo, ou ligaram assim você numa turbina, sabe? Você tem aquela sensação. Eu lembro no início, quando eu fazia de olho fechado para cortar o estímulo visual, para aumentar a minha atenção só nas energias, e fazia esse movimento. Daqui a pouco eu estava me sentindo vibrando. Aí, como pesquisadora, que eu sempre fui, sempre tive curiosidade desde criança, eu abria o olho para olhar se eu não estava tremendo, porque a sensação é que eu estava tremendo fisicamente. E aí eu olhava assim minha mão, minha perna, e eu estava bem paradinha. A sensação da vibração, ela era uma sensação apenas energética. Então, isso está ao alcance de qualquer pessoa que queira fazer. Aqui no livro, a gente coloca a técnica, estou procurando aqui a página, onde mostra como fazer. Pronto, aqui quando fala do estado vibracional, na página 21, tem as manobras básicas para a pessoa instalar o estado vibracional. Com o tempo, chega um ponto que a pessoa já está com aquele treino tão afinado que ela só em pensar no estado vibracional, ela consegue instalar. E como a gente trabalha na conscienciologia com o princípio da descrença, e eu sempre mantenho isso, a descrenciologia, ou seja, não acreditar em nada, nem do que a gente está falando, experimentar, pesquisar para tirar as conclusões, depois que a pessoa consegue ter o domínio da técnica do estado vibracional, ela vai fazendo as autoexperimentações e ela pode encontrar outras maneiras de fazer o estado vibracional. Por isso que esse campo da pesquisa, ele é muito amplo. Um dos objetivos do livro é exatamente instigar outros pesquisadores a darem andamento, podem replicar essa mesma pesquisa, ou podem, a partir dessa, trazer outros desenhos experimentais, usando outras técnicas de como chegar ao estado vibracional, ou de outros fenômenos, mas, assim, é mostrar que é possível fazer pesquisa de temas sérios, simples, e, vamos dizer assim, que estão ao alcance de qualquer pessoa, de uma maneira técnica. Para quê? Para trazer à luz da ciência e de um maior número de pessoas também os benefícios
que o uso dessa técnica faz, que é um ponto também, sabe, Rose, que eu acho muito importante a gente abordar. Porque o estado vibracional, ele tem muita utilidade. Ele ajuda a gente a se equilibrar, ele ajuda a evitar brancos mentais. Você está assim, confusão mental, você faz um estado vibracional, você fica mais centrada, dá sensações de bem-estar, ajuda no que a gente chama de autodefesa energética. Você chega no ambiente, aquele ambiente está, parece que está hostil, a gente já faz essa leitura energética naturalmente, só não se dá conta. Então, na hora que a gente faz o estado vibracional, a gente consegue ter esse maior domínio das nossas energias. Então, esse é o objetivo de estudar, é entender como é, quais são as repercussões que geram na neurofisiologia ou na fisiologia geral, e os benefícios que isso podem trazer para a gente no dia a dia. Já se sabe hoje vários benefícios da meditação. Mas por que a gente sabe dos benefícios da meditação? Porque muita gente publicou, não só livros, mas principalmente artigos científicos, que esse é um dos objetivos que a gente tem ainda, de dar continuidade, de retomar essas pesquisas para publicar artigos científicos em revistas, né, indexadas, para que a gente possa levar um maior número de pessoas. Uma pesquisa com seriedade, trazendo os benefícios. Meditação e outras técnicas são usadas hoje no sistema público de saúde. Então, já é reconhecido de reduzir o nível do estresse. E o estado vibracional? Por minha experiência, ajuda muito. Nós podemos dar continuidade daqui a pouquinho, depois dos nossos comerciais? Com certeza. Antenado, porque a gente já volta em um minutinho. Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. Programa Entre Livros hoje com Ruth Pinheiro falando sobre a obra Estado Vibracional em busca dos correlatos neurofisiológicos. Agora a gente volta, porque eu interrompi você. Tranquila. Você quer continuar na sua linha de raciocínio, por favor? Então, tá bom. Então, vamos lá. Porque se me deixar falando, quando começa a falar de estado vibracional, isso aí é uma das coisas interessantes, porque, assim, o que me motivou a fazer essa pesquisa, antes de mais nada, foi os benefícios que eu tive e tenho na minha vida até hoje. Então, o objetivo de levar esse conhecimento de uma maneira técnica e científica é para mostrar que existe, que há benefícios, que é uma técnica simples, acessível a toda e qualquer pessoa. Então, por exemplo, hoje encontra-se em várias escolas pesquisas fazendo cantinhos de meditação para crianças. Então, você imagine, no mundo oriental se trabalha mais com essa energia, com essa questão de energia. Aqui no Ocidente, isso ainda é menos, mas já está começando. Então, você imagina, se você ensina as crianças e aos jovens a trabalhar energia para se tranquilizarem, na hora que vai fazer uma prova, você fazer um estado vibracional. Então, tudo isso pode ser benefício, mas para a gente saber se esse benefício de fato ocorre e se ele, vamos dizer, tem uma correlação direta com a técnica do estado vibracional, precisa se fazer pesquisa. Então, essa pesquisa, ela é um primeiro passo. A gente encontrou alguns resultados, mas não foram resultados robustos suficientes para a gente chegar e afirmar. Por isso que o título é Em Busca dos Correlatos. A gente está iniciando essa caminhada para a gente conseguir entender e verificar se de fato existe, se de fato o estado vibracional ele pode trazer benefícios. Por exemplo, você pode fazer pesquisas com nível de cortisol. A pessoa fazer o estado vibracional, ensina e vai medindo o nível de cortisol no sangue. É outro tipo de pesquisa. Então, tem um leque de experimentos que podem ser realizados. E é o que nós queremos, que a gente traga informações sobre essa técnica, que a gente conheça,
que a gente observe como é que ela atua nessa fisiologia humana, né? Ou seja, como é que ela atua na nossa cabeça? É. Não, Então, é por aí, Dulce. importante você ter falado isso, Pois. porque a gente, no âmbito da conscienciologia, a gente foca muito na autopesquisa. Então, a pessoa, com a experimentação dela, né, e aí a repetição dos experimentos, os padrões de comportamento, os benefícios intraconscienciais que ela tem, ela vai mensurar e ela vai comprovar para ela mesma que, sim, existe estado vibracional, sim, eu tenho esses benefícios. Então, isso é uma coisa de pesquisador, digamos assim, autopesquisador, né, conscienciológico, conscienciólogo. Mas o seu livro, ele tem uma comunicação, ele tem uma interface com a ciência convencional, digamos assim. Por quê? Porque ele vai pegar aquilo que é a experimentação que cada um tem, própria, ok? Só que isso, somaticamente, o que acontece no corpo, e aí sim você tem um resultado que, digamos assim, do ponto de vista do corpo, do soma, né, da somática, do estudo do comportamento da neuro, né, neurofisiológico, você consegue, então, comprovar que aquilo que a gente conhece intraconsciencialmente, intimamente, pessoalmente, não é só eu com a minha experimentação. Não, eu posso comprovar que isso é real, ele afeta o corpo físico, né? Então, eu acho que isso daí também é um grande mérito, né, da sua obra, né? Você quer falar um pouco sobre isso? E assim, eu acho que a autopesquisa é a base de tudo. A gente precisa se conhecer, ninguém melhor do que a gente para se entender e se pesquisar. Ótimo. Mas se eu quero atingir um número maior de consciências, de pessoas, se eu quero que aquele conhecimento ele beneficie outras pessoas, então a gente precisa também fazer essas interfaces, como você bem trouxe, Rose. A gente precisa usar as outras linguagens para mostrar, olha, é uma técnica focada, foi proposta pelo professor Valdo Vieira, da conscienciologia, mas ela não é útil só para quem faz a autopesquisa, ela pode ser útil para qualquer pessoa. E aí eu faço o caminho inverso. Na hora que eu levo esse conhecimento, o benefício da técnica do estado vibracional para um número maior de pessoas, falando uma linguagem da ciência, que é uma linguagem mais universal, pode ser que a pessoa faça o caminho de, vamos dizer assim, chegar à autopesquisa através do estado vibracional. Por quê? O estado vibracional, ela é uma técnica que o professor Vieira, ele traz em várias publicações, que é a chave para o acesso à compreensão da nossa realidade como consciências além somente desse corpo físico. Então, na hora que eu entendo que eu faço essa técnica, pode ser que a partir dela eu consiga acessar mais informações sobre mim mesma. Então, o meu objetivo inicial foi fazer a técnica que está descrita lá no artigo científico, ou num livro, ou onde for, certo? Faço a técnica porque ela pode me trazer benefícios. Beleza. Mas a prática da técnica, ela vai e pode propiciar vamos dizer assim, a extrapolação das percepções. Então, a pessoa pode acessar mais informações, ela pode acessar informações de outras realidades dimensionais, ela pode acessar informações das sutilezas energéticas, ela pode aumentar a capacidade dela de perceber as energias. Então, tem muita coisa que pode ser feita. Eu cito aqui na pesquisa, no livro também, um trabalho feito por um rapaz, eu não lembro o nome, na USP, acho que no doutorado, usando a imposição de mãos para melhorar, acho que a imunidade. Era feito em camundongos e ele usava as mãos mesmo, exteriorizando energia, e usava também uma mão falsa de madeira para que, vamos dizer assim, driblar o efeito placebo, porque diziam, mas aí só o efeito daquilo ali já daria. Então, teria uma mão ali que não teria energia nenhuma de madeira, né, falsa, e teria uma mão
de gente mesmo exteriorizando energias. E eles fizeram pesquisas e encontraram resultados. Então, são essas coisas, esses dados, que vão corroborando as sensações, as autopercepções, o que a gente vai descobrindo, e na hora que eu corroboro, eu consigo levar aquela informação para um número maior de pessoas. Então, esse é um fato assim que eu acho interessante, sabe? Você universalizar um conhecimento. Então, o conhecimento, ele foi proposto na conscienciologia, mas ele é universal, ele pode ser utilizado por qualquer pessoa que queira se sentir melhor. E quem sabe, a partir daí, ela entre mais em contato com ela mesma e descubra e amplie essa autopercepção da realidade dela como consciência. Então, eu vejo N utilidades para pesquisas do estado vibracional e de outras técnicas. Ok, agora você, em termos de metodologia, né, você já falou um pouco aí de como é que foi o trabalho, mas eu queria que você falasse assim, você fez essa pesquisa num laboratório aqui em Foz do Iguaçu, não é isso? Dentro do CAEC, você quer falar um pouquinho assim sobre o laboratório, o experimento exatamente como é que foi? Sim, nós fizemos a pesquisa no CAEC, que é o Centro de Altos Estudos da Conscienciologia em Foz do Iguaçu, no laboratório da Ectolab, que é uma outra instituição conscienciocêntrica que trabalha também com essa parte de pesquisas energéticas, e esse laboratório, ele foi muito bem estruturado. Eu quero deixar um registro e a gratidão, né, à equipe da Ectolab, ao professor Hernando Leite, que investiu em tecnologias até da tinta usada no laboratório, que era para evitar interferências eletromagnéticas externas, porque tudo isso pode interferir na captação do sinal do EEG. Então, assim, o laboratório ele foi muito bem estruturado. Ele tinha as duas câmeras, tem algumas fotografias aqui mostrando também no livro, fotos do laboratório. Ele tinha a estrutura interna, onde a pessoa ficava deitada numa cama, depois de ser colocados os eletrodos, e os cabos passavam para um computador que ficava numa outra sala, onde nós ficávamos observando o tempo inteiro o experimento, tinham câmeras também filmando, então tinha um monitoramento contínuo, procurando dar menos interferência até na pessoa, para ela ficar mais relaxada e conseguir fazer o estado vibracional, então, enquanto estava no momento do experimento. Então, assim, essa estrutura, ela facilitou muito. Inclusive, foi comentado pelo orientador da dissertação que a estrutura desse laboratório estava muito boa. E nós fomos fazer aí porque a quantidade de pessoas que já têm o domínio há mais tempo do estado vibracional é muito grande em Foz do Iguaçu, porque existe a Cognópolis Foz do Iguaçu. Então, como tem muita gente aí, ficava mais fácil nós, como pesquisadores, irmos a Foz do Iguaçu para fazer a pesquisa no CAEC, na Ectolab, do que ter que trazer todos os pesquisadores para Natal para a gente fazer aqui no Instituto do Cérebro da UFRN. Então, essa foi a nossa ideia. E aí, como fizemos aí com as pessoas experientes em estado vibracional, para ter menos alteração, menos diferença, variáveis de tudo dos experimentos, nós fizemos também com o grupo controle, que eram pessoas que não tinham experiência nenhuma em estado vibracional, nós explicávamos, fazíamos a técnica com elas antes, e aí elas iam tentar replicar isso durante o experimento. Aí fizemos também esse grupo controle aí em Foz do Iguaçu, com o objetivo de diminuir as variáveis, ou seja, as diferenças que poderiam interferir no experimento, para otimizar, né, o resultado. E aí o outro grupo era o grupo que realmente foi o que serviu de base, né? Isso. E nós observamos, tem os dados estatísticos, ao final tem um QR Code que ele remete aos dados estatísticos, caso as pessoas queiram
verificar. Então, nós encontramos algumas diferenças significativas, mas ainda precisam ser feitas outras análises, outros estudos, para a gente conseguir chegar a um dado, se a gente conseguir, porque pesquisa é isso, pesquisa você vai fazendo, desenha aquele experimento, tem o objetivo, mas você não sabe o que vai encontrar. A pesquisa é isso. Então, a gente precisa ir experimentando para ver se encontra ou não algum dado significativo que possa corroborar e dizer isso é uma assinatura neural do estado vibracional. Agora, você, assim, desse grupo mais experiente, teve, assim, muitas discrepâncias, teve, tipo, desvios padrão, ou obedeceu mais ou menos o mesmo padrão para todos os experimentadores? Sempre tem alguma diferença entre um e outro, mas nós encontramos mais padrões no grupo experiente. Quando você analisa a comparação entre o grupo experiente e o grupo controle, aí as diferenças são bem maiores. Inclusive, durante o período inicial, que a gente chama de repouso, relaxamento, mas a pessoa não está aplicando nenhuma técnica de relaxamento, é só um repouso. Nesse período, a gente observou uma maior sonolência nos que não eram experientes do que com relação aos que eram experientes. Será que isso é porque quem é experiente tem uma maior capacidade de manter a atenção? Não sei. Então, isso são coisas que a gente precisa responder. Nós aplicamos um teste de memória também antes e depois do experimento, mas não encontramos diferenças significativas entre os grupos. Talvez a metodologia ou a quantidade de pessoas, né, pesquisadas, como a gente chama, o N, não foi grande o suficiente. Então, a partir desse primeiro, vamos dizer assim, desses primeiros passos dessa pesquisa, a gente pode ver o que pode melhorar, o que pode aprofundar, aumentar o número de pessoas a serem pesquisadas, fazer pesquisas longitudinais, que a gente diz que são pesquisas ao longo do tempo, de você pegar pessoas que não conhecem nada do estado vibracional, treinar durante 6 meses, verifica novamente o registro, treina mais 6 meses, para ver se tem diferenças. Então, assim, tem muita coisa a ser pesquisada. Então, eu espero que com esse livro e com essas divulgações que a gente está fazendo, a gente consiga atrair novos olhares. Até porque essa turma nova que está chegando aí, Rose, é uma turma muito boa e pode ter ideias, os programas computacionais também, que são utilizados para análise, eles vão se aprimorando. Então, pode ser que, por exemplo, nos mesmos dados que nós coletamos, se encontre mais alguma coisa a partir de uma outra análise. A pesquisa ela foi resultado do mestrado e tem prazos, né? Mas a pesquisa ela não acaba, ela continua. E é esse o nosso objetivo, dar continuidade a essa pesquisa e trazer colaboradores para virem pesquisar, porque tem muita coisa a ser pesquisada ainda. Fica o convite, então, não é isso, Ruth? Nós Com estamos certeza. agora chamando os nossos amigos patrocinadores e a gente volta daqui a pouquinho, depois do intervalo. Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. Estado Vibracional é a obra que a gente está hoje batendo um papo aqui com a autora Ruth Pinheiro. Ruth, você fala aqui sobre vários resultados em termos de frequência, né, de ondas cerebrais. Você pode falar um pouquinho sobre cada onda, o que ela representa, como é que é a atuação dela no cérebro, o que você conseguiu mapear aqui da sua pesquisa? Nosso cérebro, ele funciona, isso aí já está bem descrito na literatura. Então, a gente tem padrões de ondas cerebrais, tipo para estados comportamentais, certo? Para os estados aí de consciência. Então, por exemplo, quando a gente está dormindo, há uma predominância, vamos dizer assim, é esperado
que encontre-se uma predominância de ondas mais lentas. As ondas cerebrais, elas são medidas em Hertz, né? Que é oscilações por segundo. Então, espera-se encontrar oscilações de ondas mais lentas, que são as ondas delta e teta. Então, o sono mais profundo é delta, e as tetas são aquele sono, estados de sono, de sonho, tudo. Intermediário a isso, a gente tem padrões de ondas médias, que seriam as ondas alfa, que elas têm uma velocidade em torno de 8 a 12 Hz. Varia um pouco de literatura para literatura, esse limite, mas é nessa faixa. E aí a gente tem as ondas mais rápidas, que são as ondas quando a gente está assim, ativa, processando, fazendo alguma atividade, raciocinando, são as ondas beta. Quando a gente está assim, muito acelerado, o processo de reagir, da prontidão, esse cérebro a gente herdou aí já desde da antiguidade, há milênios. Então, ele foi preparado e maceteado, por exemplo, para luta e fuga. Para quê? Para sobrevivência. Então, muitas vezes a gente fica com um padrão de onda super rápido, que a gente chama high beta, que é muito acelerado. E os padrões de onda gama, que as ondas gamas, elas são acima de 40 Hz e ela varre o cérebro como um todo. Então, a gente vai esperando, olhando, observando o que é que vai encontrar quando está fazendo o estado vibracional. Então, por exemplo, é normal que a pessoa, quando está reagindo a alguma coisa, ela ligue o cérebro, ela dispare essas frequências mais rápidas. Mas o ideal é que ao final da atividade ou da reação ou do que for, ela retorne a um estado, vamos dizer assim, menos acelerado. Se ela fica com o cérebro sempre muito rápido, isso vai prejudicar, porque o nosso cérebro, ele consome muita energia. É o órgão que acho que mais consome energia do nosso corpo. Então, a gente precisa entender. Já existe muita coisa pesquisada, como eu falei, que a nossa base de comparação foi com a meditação, sobre a meditação nos padrões de ondas cerebrais. Então, a gente foi tentando ver o que é que tinha de predomínio. E a gente encontrou, aqui ao longo do livro, vocês vão ver nos resultados, que tem várias coisas, inclusive assim, essas bolinhas aqui, elas são variações com resultados significativos. Aí a gente encontrou diferenças em teta, que é um padrão de onda lenta, vamos dizer assim, do início do sono, do sonho, né? De ondas alfa, a gente encontrou também algumas variações quando a gente fez as comparações, tanto entre os grupos, entre o grupo experiente e o grupo controle, como também entre os diversos estados, ou seja, aqueles 15 minutos iniciais que a gente dizia que a pessoa ficasse só em repouso, e nos outros 30 minutos em que a pessoa estava tentando fazer o estado vibracional, com aquelas demarcações que eu falei no início, eu consegui separar em período de EV e período de não EV. EV é a abreviação de estado vibracional. Então, com isso aí, eu tinha essas fases. Então, o relaxamento, o repouso, o não EV e o EV. Então, a gente comparou também as diferenças de padrões de ondas nos diferentes estados e nos diferentes grupos, para tentar observar o que tinha. E o que a gente encontrou mais, assim, de resultados mais significativos foram nos padrões de onda gama, que são essas ondas mais rápidas, que inclusive na literatura de uma maneira geral fala que os meditadores experientes, eles conseguem, que é um estado, que são padrões de ondas relacionados a estados mais avançados de relaxamento, quando a pessoa já está, vamos dizer, em estados conscienciais mais avançados, que diz que a pessoa entra num estado de êxtase, na nível de meditação, certo? Então, a gente encontrou essas variações, mas precisa ainda se analisar detalhadamente, porque as ondas gama, esse padrão de ondas mais rápido, ele pode sofrer interferência de contrações musculares dessa região craniana mesmo, que a gente tem aqui as conexões musculares, né? Então, a gente vai tentar depois ver se realmente essa variação
significativa, estatisticamente, que nós encontramos para gama é de ondas gama ou tem ainda interferências musculares, porque as ondas gama são pouco conhecidas e pouco pesquisadas. Já tem alguma coisa, mas não tem muita investigação. Então, esse é um dos objetivos. A gente observou variações estatísticas? Sim. Significativas? Sim, encontramos. Mas precisa ser aprofundados e verificar se conseguimos encontrar resultados estatisticamente mais robustos, que é isso que a ciência exige. É essa robustez, esses dados que você pode dizer, não, isso é devido a isso. Fazer essa correlação de causa e efeito. Então, a gente tentou traduzir aqui o que nós encontramos com essas comparações. Agora, fugindo um pouco do livro, só entendendo um pouquinho a questão cerebral, nós temos, então, padrões, né, de ondas. Padrão significa que para as pessoas é mais ou menos igual que funciona, certo? É um padrão de predominância, certo? Ou seja, a gente está o tempo inteiro, a gente tem todas as ondas cerebrais no cérebro, já existe um mapeamento de onde é que normalmente predomina ondas mais rápidas e ondas mais lentas, por exemplo. O hemisfério esquerdo e a parte frontal é mais um predomínio, vamos dizer assim, espera-se que tenha mais ondas rápidas, beta e tudo. As ondas lentas é mais no hemisfério direito e na região de trás da cabeça, que é a occipital. Espera-se que as ondas alfa existam mais nessa região occipital também do que na região frontal, ou seja, nos diferentes estados conscienciais, né, de consciência, você espera ter padrões de ondas em determinadas áreas do cérebro. E esses padrões é o que já se observou, vamos dizer assim, no mapeamento e nos registros de milhares de pessoas, né? É nessa linha. Agora, a minha dúvida é assim, olha, isso é uma coisa que acontece, tá? Como que vamos dizer, neurológico, né? Mas a pessoa, ela tem o domínio, ela controla, ela pode alterar, ou isso é uma coisa que depende do cérebro de cada um, que vai estar obedecendo esses padrões aí que são gerais? Não é Uma boa pergunta. Uma boa pergunta essa, Rose. Na verdade, o nosso cérebro ele funciona com um treino. Ele reage. Se ele funciona muito tempo de uma determinada maneira, ele tende a manter aquela rota neural, ou seja, ele tende a manter as sinapses que já estão mais fortalecidas, aquela rota sináptica que está fortalecida porque ela é muito estimulada. Na hora que eu quero mudar isso, eu vou precisar de treino também, entendeu? Então, eu posso mudar pela minha vontade? Posso. Hoje existem técnicas do neurofeedback, por exemplo, que ajudam a treinar e a, vamos dizer assim, fazer esse reequilíbrio, essa autorregulação da homeostase, do equilíbrio cerebral. Porque, por exemplo, uma pessoa que fique com muitas ondas rápidas nessa região temporal, que é uma região muito ligada às emoções, ela vai ter uma tendência muito grande a estar ansiosa, a ter problemas emocionais. Então, já existe hoje na literatura mapeado padrões comportamentais relativos a predomínio de ondas cerebrais em determinadas regiões. Com a vontade e o treino repetido, é possível alterar isso? Sim. Por quê? Nosso cérebro tem uma coisa que eu digo que é uma bênção, que é a neuroplasticidade. Ele pode se readaptar, mas para isso é preciso vontade. Por isso que quando o professor Vieira propôs a técnica do estado vibracional, eu vim entender, quando eu comecei a estudar, por que ele batia na tecla que a gente precisava fazer no início, no mínimo 20 vezes por dia. Por quê? Você vai fortalecendo aquela rede sináptica que vai passando aquela informação.
Quando o cérebro entende que aquela informação é importante, ele vai aumentando as ramificações de comunicação entre os neurônios, que são as células neurais, e aumentando aí os contatos sinápticos, que é o contato, é o local, a sinapse é o local aí de contato entre um neurônio e outro. Então, a repetição, ela faz parte, como ela faz parte do processo de aprendizagem. Então, trabalhar e praticar o estado vibracional, ele exige essa repetição inicial para que você fortaleça aquela rede sináptica e depois, na hora que você pense em instalar o estado vibracional, você já consiga. Isso devido a essa capacidade de plasticidade cerebral. Hoje, eu pesquiso também essa parte de neurofeedback e é muito interessante porque você observa que é possível, através de determinados estímulos, você conseguir ajudar essa neuromodulação. E tem sido muito útil para depressão, para TDAH, para déficit de atenção, é muito usado na parte de educação. E é um dos meus objetivos também fazer pesquisa com estado vibracional usando o neurofeedback. Eu quero observar para ver, aí seriam pesquisas mais longitudinais. Então, Isso aí já está nos planos futuros, quem sabe, próximos livros. a gente pensa, então, em estado vibracional enquanto benefício de homeostase holossomática, equilíbrio bioenergético, autodesassédio, enfim. Mas ele também, então, tem um benefício que tem a ver com a ampliação das redes sinápticas. Olha que bacana, não tinha pensado nisso também. Agora, Sim. o neurofeedback, eu já fiz neurofeedback, e mostrou o meu mapeamento que as correntes elétricas do meu cérebro eram muito aceleradas. E o meu pensamento ele era muito tátil, eu pensava em várias coisas. O dia que eu parei e falei assim, eu consigo pensar numa coisa só, aquilo para mim foi marcante. Eu falava, caramba, eu consigo pensar numa coisa só, porque eu acostumei a minha vida inteira a pensar em muitas coisas ao mesmo tempo, né? Mas eu tive a ajuda de um aparelho que ficava lá com som, Isso. imagem e tudo mais. Isso eu não posso fazer por mim mesma, isso é necessário que tenha uma intervenção através de aparelhagem, não é isso? O neurofeedback precisa, sim. O Uhum. estado vibracional, não. O estado vibracional você pode fazer por sua conta. E eu sempre estou puxando, gente, para a parte de meditação, por quê? Porque existe muita coisa já pesquisada, existem muitos resultados. Então, já fizeram estudos com ressonância magnética funcional com meditadores experientes e observam que ela gera alterações, ou seja, neuroplasticidade no cérebro depois de anos de prática, diferentemente dos que são iniciantes, tá certo? Que estão ali iniciando nas meditações. E aí, essa é uma pergunta pesquisística aí que eu também tenho. Será que, a nível de neuroplasticidade, o estado vibracional, essa repetição continuada ao longo dos anos, ela pode gerar também uma alteração morfológica no cérebro, ou seja, aumentar essa rede sináptica? Vamos dizer assim, a variedade de experiências possíveis de serem feitas, gente, é muito grande, por isso precisamos mais pesquisadores. Não é uma pesquisa para Ruth, para um, dois ou três, não, é uma pesquisa para várias pessoas. A gente tem, assim, possibilidades infinitas de pesquisa. Essa parte da neuroplasticidade, isso me encanta. Eu não sei se eu vou conseguir fazer, eu não sei se eu vou ter pernas para fazer isso aí. Mas essa turma nova que está chegando, recém-saída de universidade, quem sabe faz aí um projeto de mestrado, de doutorado, e essas pesquisas já procurando entrar nessa linha. Então, vale a pena, porque se já observamos em outros tipos de técnicas que usam o mecanismo atencional e mexe também com as energias, imagine você trabalhar diretamente com as energias. Você consegue modular melhor o seu comportamento. Se eu consigo alterar o meu comportamento, alguma coisa eu alterei a nível cerebral. Porque quem, de uma certa maneira, está lá comandando o meu comportamento sou eu. A gente pensa que a gente tem muito domínio sobre o cérebro,
mas não é tanto assim. Eu participo também de uma instituição, Rose, aqui em Natal, que é a Intercamp, que o Mater Pensene é a mental somatologia, o estudo do corpo mental. E a gente pesquisa vários atributos para entender como esse cérebro funciona, entender como nós funcionamos, como é nossa atenção, como é nossa vontade, discernimento, criatividade, associação de ideias, raciocínio, intelectualidade, ou seja, todos esses atributos, como é que funciona? Para quê? Para que eu possa ter um domínio maior sobre essa máquina humana. E quem comanda essa máquina humana? O cérebro. Então, a interface que nós, como consciências, aí considerando o paradigma consciencial, né, que é multidimensional, se nós estamos aqui nessa vida com esse corpo humano, quem controla esse corpo humano é o cérebro. Por isso, o propositor das ideias, Valdo Vieira, professor Valdo Vieira, ele trouxe a importância da neurodominiologia. A neurodominiologia é que eu consiga dominar esse cérebro, para que ele trabalhe a meu favor. Eu quero dormir, mas eu estou muito ansiosa e eu não consigo dormir, porque o meu cérebro está a mil aí pensando, eu quero que ele pare de pensar e ele não para. O neurofeedback ajuda, mas também, se eu trabalho o estado vibracional, se eu tenho um domínio energético, será que isso não vai me ajudar? E aí, nesse aspecto aí, eu não vou precisar. A vantagem, por exemplo, de um neurofeedback é que ele precisa de um treino ao longo de um tempo, que é o tempo que o cérebro precisa para ter essas alterações que são mais duradouras, beleza. Mas eu posso ajudar também com o estado vibracional. E se eu não tiver acesso ao neurofeedback, deixa eu experimentar essa técnica, esse tal de estado vibracional, para ver se isso funciona. Não é da noite para o dia. A pessoa precisa praticar, lembrando aí as 20 vezes por dia, ao longo de um bom tempo, para dizer, eu domino o estado vibracional. Eu instalo o estado vibracional na hora que eu quero. Hoje eu instalo o estado vibracional sem precisar fazer a movimentação. Eu tenho, vamos dizer assim, uns macetes internos, por quê? Porque eu fui, através da autopesquisa, me estudando e vendo, e acho que várias pessoas que dominam também conseguem instalar esse estado vibracional de uma maneira mais rápida, mais direta. Por quê? Fortaleceu essa rede sináptica ao longo da vida, de vários anos. Então, experimentem, pratiquem, façam o estado vibracional. Tem várias instituições aí em Foz do Iguaçu, na CCCI, em várias partes do Brasil. Hoje o online ajudou muito, porque tem muitos cursos que são também online, muita coisa no YouTube que vocês podem pesquisar. Então, vale a pena, fica o convite para as pessoas auto-experimentarem a técnica do estado vibracional com persistência, tá certo? Por uma determinação por um tempo, que não é da noite para o dia. E, a partir daí, vocês vão perceber os benefícios na sua própria vida e, quem sabe, vão ser meus colegas de pesquisa, depois vamos estar trocando figurinhas. Feito o convite, fechamos o programa de hoje com chave de ouro. Ruth, agradecemos assim, imensamente a sua participação hoje aqui conosco. Pessoal, a gente agradece aí você que esteve conosco até agora. Sábado que vem tem mais. E até lá, então. Ruth, muito obrigada. Tchau, pessoal. Eu que agradeço aí a você, Rose, ao programa e a todos que nos ouviram e assistiram. Você acabou de ouvir Programa Entre Livros, com Rosimeire Salles, aqui na RCI.